Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Pois o pastor, deixa eu chamá-lo assim de pastor, só no início, André Valadão, fez uma pregação no templo da Igreja Batista Lagoinha, em numa dos campos dessa igreja, em Orlando, nos Estados Unidos, com base em Gênesis, a partir do mito do dilúvio. Nesta pregação, o pastor, deixa eu colocar entre aspas a palavra pastor, André Valadão, a partir de uma leitura absolutamente literalista, ao pé da letra, sem aquilo que nós que fazemos reflexão bíblica séria chamamos de exegese, e depois montamos toda uma tabela com as contradições das fontes levantadas pela exegese, que é um verdadeiro serviço, uma verdadeira atividade científica, fazemos a hermenêutica, isto é, a interpretação, construindo a média, o corte da verdade que transversa o que levantamos na exegese. Ora, o seu André Valadão, agora sim, pastor, seu André Valadão é do tipo daquele pregador também, aqui entre aspas, pregador, daquele tipo de falador em público, de microfone de alta tecnologia, com pontos e uma série de recursos, que não é para a igreja de pobre, nem a igreja brasileira. Seu André Valadão despejou em cima da congregação dele, que chamou de minha igreja, depois eu volto a esta afirmação, acusações contra os LGBTQIAPN+. E pediu que as pessoas da igreja dele matassem essas pessoas. Como no dilúvio aconteceu com todos aqueles que praticavam o mal e o pecado. Sem entender a riqueza desse texto, sem uma alfabetização mínima de um estudo bíblico, um estudo teológico, de uma construção lógica de algo sério, o seu André Valadão, que não daria nem para chamar de seu, porque é um piá, é um guri, atacou LGBT QIAPN+, como o maior alvo que compõem os inimigos a serem eliminados. Não é preciso dizer que isso causou, depois de outras manifestações anteriores, uma repercussão extraordinária aqui no Brasil. Esse extraordinário, assim, para dizer fora do comum, fora do padrão, porque aqui se manifestaram parlamentares da Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, do Senado Federal, o Ministério da Justiça, Segurança e Cidadania, o Ministério Público, vários intelectuais interpretando o que está por detrás deste derrame de bilis e de ódio
por parte do seu André Valadão. E as interpretações algumas delas são muito fortes, muito significativas e sérias. É preciso, no entanto, entendermos um pouco do seu André Valadão. Ele, durante a campanha eleitoral e durante o próprio governo do capiroto, do satânico Jair Bolsonaro, apoiou esse senhor como presidente da República e levou esse senhor algumas vezes na igreja dele em Minas Gerais. Tanto que a dona Michele, a pretensa primeira-dama do Brasil, até chegou a falar da igreja dele, falou uma barbaridade de 5 minutos, e ele sempre defendeu o regime pensado pelo satânico Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que afogaria, se batizasse, o presidente Lula durante 30 segundos. Então é preciso entender a posição dele, a posição ideológica de direita, anarco de direita, fascista, clara. Então isso nos dá uma base para entendermos o que demanda o discurso de André Valadão. Há tanta coisa sobre ele na internet que não vale a pena a gente entrar, porque este mundo da internet é um mundo paralelo. E quando entra na vida particular das pessoas, se torna perigoso. Mas é bom mencionar que há notícias, revistas, inclusive na internet, de que ele teve um casamento arranjado por um outro pastor, pai da moça com quem ele teria casado, para mostrar outra coisa sobre a sexualidade dele. O ex-deputado Jean Willis, que é um intelectual sério, disse que o seu André Valadão tem medo de assumir a sua homossexualidade, então a disfarça, a mascara. Isso, se for verdade, é de um sofrimento imenso, que deve causar em nós, pessoas de boa vontade, compaixão, respeito, compreensão. Agora, outra coisa é o seu André Valadão assacar ofensas e incitar a guerra contra um grupo absolutamente vulnerável, que já vem sendo atacado por outros ditos religiosos com uma linguagem, com uma postura, com cargos religiosos, mas com uma linguagem fascista, no sentido do extermínio dos homossexuais, das famílias homoafetivas, tudo em nome de uma doutrina, uma falsa doutrina da defesa da família. Então, com isso, o seu André Valadão e uma série de outras pessoas, mas aqui é bom puxar o seu André Valadão para mostrar o que ocorre na sociedade. Aqui o seu André Valadão, então, faz uma guerra, e como mencionarei agora daqui a pouco um autor, um professor, faz uma guerra identificando os inimigos da família como aqueles que se empenham por destruí-la para impor o seu projeto. E tenta, então, colocar a sociedade, a opinião pública contra a própria esquerda. Essa é a intenção do seu André Valadão.
E quem vai um pouco nessa direção de interpretar com seriedade seu André Valadão, inclusive levantando datas e documentos de outros movimentos que ocorreram nos Estados Unidos, década de 80, por exemplo, em que pastores se jogaram machisticamente, até alguns homossexuais enrustidos, contra os homossexuais, em defesa da família, e esparramaram esse modelo de discurso pelo mundo inteiro, inclusive chegando aqui no Brasil. E que o seu André Valadão se empenharia agora em atualizar esta prática. E quem diz isso é o professor João César de Castro, que é um intelectual, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que identifica nesse discurso do ódio um movimento todo provocando, no sentido de provocar uma guerra, e que há muitas forças, energias e até dinheiro investidos nisto. Então, isso é para situar um pouco o seu André Valadão. Agora, do ponto de vista, assim, da interpretação, da prática do seu André Valadão, é preciso, primeiro, encontrar nas suas próprias palavras o que ele pensa a respeito de si mesmo e da sua atividade. Quando se deu essa explosão de indignação em todo o país, não somente nas redes sociais, não somente na internet, mas em toda a mídia, como eu ressaltei para vocês, nos poderes da República, talvez assustado, não sei se assustado ou assustada, seu André Valadão, querendo se defender, se justificar, disse num vídeo para se explicar que ele falou sobre Gênesis, isto é, ele não começou a partir dos LGBTQIAPN+, mas a partir de Gênesis. Portanto, jogou tudo lá para cima, para a Bíblia, nesta leitura literalista, esta leitura analfabeta, inspiracionista, pessoal, espiritualoide, do tipo de gente como ele. E ainda acrescentou: e eu falei na minha igreja. Exatamente esse é o ponto. Eu falei na minha igreja. Está claro o que pensa o seu André Valadão. Ele não segue a Igreja de Jesus Cristo. Ele não segue a Igreja de Jesus, aquela lá de Cesareia que Jesus mencionou pela primeira vez. Há poucas menções de igreja no Novo Testamento, mas aquela igreja lá diante do templo de César Augusto, aquela igreja diante do palácio de repouso de César Augusto, aquilo que Jesus mencionou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não é essa que ele segue. Não é essa. Não é essa que ele serve. Não é dessa que ele é pastor. A igreja do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, aquela que repartia o pão, repartia comida, roupa, solidariedade segundo a necessidade de cada um, não é essa a igreja. Aquela igreja de 1 Coríntios 12, corpo de Cristo, que todos devem ouvir todos, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, não é essa a igreja que ele serve. Não é essa a igreja da qual ele é ministro. Ele ministra a igreja dele. Ele não gera seguidores de Jesus, mas seguidores dele.
Ele não gera discípulos de Jesus, mas discípulos dele. Isto é, pessoas a quem ele chama para o ódio, a quem ele concita para a guerra, para quem ele identifica o inimigo, que é os LGBTQIAPN+, que é a esquerda que para ele destrói a família. Igreja dele, igreja da guerra, uma igreja tipo pastor Jim Jones, aquele que matou mais de 900 pessoas envenenadas depois de manipulá-las ao ponto delas acreditarem tanto nele que ingeriram um veneno. A igreja dele. Isto é, o seu André Valadão é um fariseu. Ele não é um seguidor de Jesus. Ele é um herético fariseu, com desvantagem para os fariseus do tempo de Jesus. Porque os fariseus do tempo de Jesus eram estudiosos. Os fariseus do tempo de Jesus possibilitaram que alguns deles se convertessem. Como Pedro, o apóstolo, que era fariseu. Como Paulo, o apóstolo, que era fariseu. E tantos outros que se converteram. O seu André Valadão é fariseu. Numa coisa ele combina com os fariseus do tempo de Jesus, que se articulavam com o Império Romano, com os Césares, com os representantes de Césares, para entregar Jesus. Que se organizavam em armadilhas para pegar Jesus em armadilhas. E assim, se tivessem gravadores, se tivessem celulares, gravar Jesus para, com provas, denunciá-lo perante o tribunal de Sérgio Moro, ou digo, tribunal de Pilatos. É isso que faz o seu André Valadão. Ele é fariseu. Um fariseu atualizado. Um fariseu moderno. E o que faz o fariseu moderno? Ele não segue Jesus. Ele segue a ele mesmo. Ele segue as suas interpretações. Ele segue as suas leituras da Sagrada Escritura, da Bíblia. Ele segue os dogmas criados de fora da igreja, que ditos para ele, segue, prega sobre isso, e ele prega. Te dou dinheiro, te dou dólares, despejo dólares na tua bolsa e tu prega, e ele prega. Esse é o fariseu moderno, que é o seu André Valadão. Ele é um fariseu moderno porque ele é fascista. Se é internamente fascista, eu não sei, mas a sua prática é fascista. E ele testemunhou isso sobejamente, a não deixar dúvidas, quando apoiou um fascista como Jair Bolsonaro. Não foi só o Guilherme de Pádua que ele levou para a igreja dele, ele levou Jair Bolsonaro. Agora, os filhos de Jair Bolsonaro estão escandalizados e o defendem. Isso é uma prova de que ele é fascista. Também o seu André Valadão demonstra que é fascista quando ele prega o ódio. O fascismo, principalmente o nazismo, na Alemanha, começou perseguindo os mais vulneráveis, que eram justamente os doentes mentais e também os homossexuais. Seu André Valadão serve a esse propósito, é um fariseu fascista, um fariseu moderno, atual, com requinte de crueldade. Ele maltrata as pessoas com aquilo que ele diz. Eu vi inúmeros vídeos de homossexuais chorando, se sentindo atacados por ele, se sentindo ainda mais vulnerabilizados por ele, fragilizados, enfraquecidos, rebaixados por ele. Não é coisa de pastor. Pastor tem misericórdia.
Pastor se orienta pela compaixão. Pastor estende as mãos solidariamente. Pastor perdoa. Pastor não mete as mãos nas feridas e remexe até as pessoas sangrarem e morrerem. Isso não é coisa de pastor, é coisa de fascista. Eu menciono o seu André Valadão não porque eu reconheça nele qualquer mérito, qualquer valor, não. Pelo contrário, não reconheço nele qualquer liderança. Ele é apoiado por alguém, ele é insuflado por alguém também. Ele é inflacionado por alguém, ele está a serviço de alguém. E temos que descobrir agora que ele será investigado, tudo aparecerá, inclusive aquelas tais obras sociais que ele desenvolve na África. O que ele faz com as pessoas? O que ele faz com o dinheiro? O que ele faz com as tais obras sociais? Quais são os objetivos com as tais obras sociais na África? Então, este é André Valadão, um fariseu moderno, um fariseu atual, pleno de ódio, convocando a sua sagrada família à guerra contra os mais vulneráveis, os mais atacados. Eu peço a vocês que acessem aqui embaixo o link do site Cartas Proféticas, onde foi postada uma nota do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em solidariedade aos LGBTQIAPN+, e a todos os atacados, todas as pessoas atacadas por esse tipo de ódio, por esse tipo de guerra, esse tipo de fariseu fascista como André Valadão. E ajudem a divulgar esse vídeo para enfrentarmos juntos, não com ódio, mas com denúncia indignada e revoltada contra esta situação. Abraços proféticos e revolucionários e até o nosso último encontro da semana com a reflexão do Evangelho. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.